bom dia a todos. O tema da mensagem que nós escolhemos para refletir na manhã de hoje é: você já encontrou Deus? Todos nós, em nossa intimidade, guardamos a crença em Deus. Mesmo as pessoas ateias, no fundo, ela guarda a crença de que existe algo muito superior. Em relação a nós, aqueles que nós temos a crença em Deus, ainda na inferioridade das nossas faculdades humanas, nós atribuímos a Deus, nós confundimos às vezes o Criador com a criatura. E aí atribuímos a Deus imperfeições que são nossas. As crenças, muitas vezes, elas têm uma visão de Deus humanizada, de um Deus ainda punitivo, vingativo, de um Deus que condena aqueles que praticam o mal, que manda para o fogo do inferno aquelas pessoas que praticam a maldade. Mas à medida que essas pessoas vão evoluindo moralmente, vão evoluindo intelectualmente, elas percebem que essa crença que elas têm em Deus não tem sentido nenhum. E a visão em relação a Deus vai se tornando a visão de um pai amoroso, de um pai extremamente misericordioso, de um Deus justo. Então essa visão ela vai melhorando. Mas mesmo assim, pelo grau evolutivo ainda que nós nos encontramos, é uma visão incompleta. A doutrina espírita, com todo o seu arcabouço teórico, que vem nos explicar, dizer o que é e quem é Deus, quando faz uma relação de todas as atribuições de Deus de forma infinita e suprema. Deus é poder supremo, Deus é bondade suprema, Deus é misericórdia suprema. Até nós mesmos, espíritas, tendo conhecimento de todos esses atributos de Deus, ainda na nossa inteligência limitada, nós não temos a compreensão do que seja esse poder supremo. Mas à medida que vamos galgando os degraus da evolução, teremos assim uma visão mais ampliada do que é esse ser supremo. Mas aí nós imaginamos como é que esse ser supremo tão misericordioso, ele sabe de quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas ações, por mínimas que sejam. Os espíritos superiores, eles vêm nos dizer que todas as suas criaturas estão submetidas às leis divinas, às leis universais. Essas explicações nós tiramos do livro Êxito, do tomo 1, módulo 3, que trata sobre Deus. Deus, ele está o tempo todo conosco, ele está conectado conosco. Nós estamos nele e ele está em nós. Palavras de Jesus. Ele está o tempo todo conosco. 24 horas Deus permanece ao nosso lado. Mas às vezes a gente nem percebe isso, que Deus está conosco o tempo todo. E é por isso, por não ter essa percepção de que Deus está nos auxiliando o tempo todo conosco, ali nos sustentando, é por isso, por falta dessa percepção, que muitas pessoas se revoltam.
que muitas pessoas perdem a fé. Porque é por isso que muitas pessoas se desestruturam diante do sofrimento. Entram em depressão por não ter ainda essa percepção desenvolvida. Quando não, a gente consegue perceber Deus em nossas vidas. Mas em momentos extremos, em momentos um ou outro, que a gente é submetido a algum tipo de perigo, e aí nós conseguimos se salvar. E aí a gente fala, é um momento que a gente fala assim, foi Deus. Nesse momento, foi Deus que nos fez escapar de situações extremas. Aí a gente percebe Deus. E todo mundo aí, cada um de vocês que está aqui, cada um tem um ou outro momento na vida de uma história, de uma situação em que você percebeu claramente que naquele momento foi Deus. Você conseguiu perceber Deus. Eu vou relatar para vocês uma história. Todo mundo sabe, que me conhece há algum tempo, sabe que meu pai sempre foi caminhoneiro. Meu pai já rodou o Brasil quase inteiro, das maiores às menores grandes cidades. E já passou por muitas coisas na estrada. E um fato interessante que ele narra é que quando ele estava viajando, ele sempre parava às 12 horas, à meia-noite, para dormir. E estando ele numa dessas viagens, ele numa estrada que era um ermo, não tinha pavimentação, não tinha casa nenhuma ali perto, e não passava absolutamente nenhum carro. E ele, passando por essa estrada, ele, pelo retrovisor, ele percebe que uma boa parte da carga estava pegando fogo. E um fogo bem alto. E ele pede ajuda a Deus. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? E ele dá-se conta que naquele momento ele não podia fazer mais nada. Pois estava tomando, o fogo já estava quase na metade da carga e estava muito alto o fogo. A única coisa que restava, ele era sair do carro e esperar tudo pegar fogo. Não se passaram 5 minutos. Ele vê apontar uma luz. E essa luz veio se aproximando, era de um caminhão pequeno. Esse caminhão aproximou, passou, parou, desceram 2 homens desse caminhão, foi até a ele, perguntou rapidamente o que havia acontecido, e esses 2 homens falaram para ele assim: mas o senhor tem uma sorte, o senhor sabe o que tem atrás desse caminhão? Vários camburões de água, tudo grande, camburões de água, o suficiente para apagar esse fogo. Foi aí que os 3 homens pegaram os camburões e começaram a apagar o fogo do carro, salvando assim o caminhão. Como é que esses homens apareceram no momento certo? Meu pai estava no momento certo, na hora certa, no local certo. Esses homens, eles moravam numa fazenda próxima. E eles estavam voltando da cidade naquele momento e passaram pelo poço, encheram os camburões de água, porque na fazenda não havia água, estava faltando água. Então, ali sim, naquele momento extremo, meu pai encontrou Deus. Deus se manifestou através daqueles homens. E todos nós temos uma história ou outra ali que Deus se apresentou para a gente. Mas será que precisa esses momentos extremos da nossa vida para que a gente possa perceber Deus em nossas vidas? É preciso sim que nós desenvolvamos essa percepção de ver Deus em tudo e em todos.
Deus está nas flores, na beleza das flores, na beleza das montanhas, na beleza dos raios do sol, na chuva. Deus está na morte, na vida, na tristeza, na alegria. Deus está em tudo. E é preciso ter olhos para ver essa beleza de Deus. Deus está até nos acontecimentos desagradáveis de nossa vida. Sim, ali está Deus. Porque a gente sabe que todos os acontecimentos que nos causam sofrimento, que nos causam desgaste emocional, ali sim está Deus. Porque cada acontecimento guarda uma grande lição que necessitamos aprender. E a gente precisa aprender. Porque senão a situação volta em nossas vidas. Vocês já repararam que tem situações que sempre retornam em nossa vida? Situações semelhantes. Aí você, isso de novo? Acontecendo de novo? Relacionamentos semelhantes que têm o mesmo desfecho com pessoas de personalidades parecidas. De novo? Parece que eu estou rodando em ciclo. De novo. Mas é porque a gente ainda não aprendeu a lição que guarda aquela situação. E Deus, na sua suprema bondade, Ele faz. O que Ele faz? Que as situações voltem em nossa vida até que aprendamos. Situações, às vezes, que nos fazem sofrer. Até que aprendamos. O dia que a gente aprender não vai voltar mais, não vai acontecer, porque a gente já aprendeu. Mas mesmo que nós não tenhamos hoje a compreensão de perceber isso, pelo menos vamos fazer uma retrospectiva em nossa vida. De todas as coisas boas que já aconteceram, de tudo de bom que há na nossa vida, de todas as bênçãos de Deus em nossa vida, a nossa família, né? A nossa saúde, os nossos amigos, o conforto do nosso lar, os momentos felizes, de tudo que a gente já passou. E aí a gente vai perceber que aquela situação de sofrimento, aquela situação que nos trouxe um desgaste emocional muito grande, é apenas um detalhe. Um detalhezinho. Mas que tem muitos de nós que esquecem de tudo isso e foca e começa a focar apenas naquele detalhe. E aí sofre. Apenas nisso. Como esquecer de tudo de bom que há em nossa vida. E quando nós adotamos uma postura dessa forma, nós somos muito, mas muito mal agradecidos. Muito mal agradecidos. Agradecer a Deus por tudo, inclusive por essas situações de aprendizado. Deus está nelas, inclusive por isso. Jesus havia dito certa vez que nós somos deuses. Deus está em nós, então nós somos deuses. Então nós podemos tornar-nos instrumentos de Deus para nós mesmos, melhorando-nos intimamente, em instrumentos de Deus na vida de outras pessoas, para que elas encontrem Deus em nós. E será que você já encontrou Deus nas outras pessoas? Nós vamos assistir um videozinho para terminar, em que o videozinho se intitula O Menino que Queria Encontrar Deus. O vídeo, ele está em inglês, né? E tem a legenda em português. Aí eu vou pedir para que vocês leiam também, né, essa legenda para poder entender melhor. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah,
I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, no! Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. E aí, você já encontrou Deus hoje? Ou você já foi Deus na vida de alguém? Todos nós podemos ter a face de Deus. Qualquer pessoa pode ter a face de Deus. Todas as vezes que nós enxugamos as lágrimas, todas as vezes que nós estendemos as mãos, todas as vezes que nós fazemos uma oração para qualquer pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, todas as vezes que nós toleramos, todas as vezes que nós temos paciência com pessoas difíceis, todas as vezes que nós perdoamos, que possamos, para todas as pessoas que se aproximarem de nós, distribuir o melhor sorriso, a melhor palavra. Que nós possamos encontrar Deus nas pessoas e fazer também com que elas encontrem Deus em nós. Muito obrigada a todos pela atenção. Bom dia a todos. O nosso tema é Intriga é Doença. Esse tema foi uma mensagem escrita pelo espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, e essa mensagem foi anexada em uma das revistas Reformador, que é de responsabilidade da Federação Espírita Brasileira. E nessa mensagem, Joana de Ângeles, ela coloca justamente isso. Intriga é uma enfermidade da alma. O que seria então a intriga? Como é que essa doença da alma se apresenta? Intriga é quando uma pessoa está com inveja da outra, ou está com ciúme, e começa a falar mal da pessoa, fazer mexerico. Joana de Ângeles, inclusive, usa esse termo. Fazer fofoca, e tentando fazer isso assim de uma maneira velada, baixinho, e vai ali implantando, falando mal da pessoa, de que se tem inveja, de que se tem ciúme, para que as outras pessoas vejam aquela outra de uma maneira diminuída. E aí provoca a chamada difamação. Porque a intriga parte da inveja e do ciúme. E inveja e ciúme são doenças da alma. A inveja, inclusive, lá na Bíblia, no texto antigo de Moisés, apresenta ali os 7 pecados capitais do ser humano, as 7 imperfeições que mais atrapalham
a nossa felicidade, e dentre eles está justamente a inveja. Porque a pessoa que tem inveja da outra, ele só sossega se perceber que a outra é menor do que ele. Então, essa doença da intriga, ela é muito destrutiva, porque se a pessoa apenas sentisse inveja e não fizesse nada, tivesse ciúme e não fizesse nada, tudo bem, menos mal, ficaria ali uma doença só com ela, não estaria espalhando para os outros. Mas não, o ciumento, o doentio, o invejoso, ele vai tentar destruir a pessoa que é o alvo da inveja ou do ciúme. E vai fazer isso onde? Na própria família. Se ali tem alguém que tem inveja da outra, ou da filha, ou do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do genro, da tia, do genro, da nora, enfim, qualquer pessoa que chegou ali que despertou inveja e ciúme, aquela pessoa vai ser alvo. E aí a outra vai ficar falando baixinho ao pé do ouvido: ó, fulano é isso, ó, fulano fez aquilo, para tentar desprestigiar aquela pessoa perante aqueles que convivem com ela. Isso é muito ruim. Isso também acontece no ambiente de trabalho. A mesma coisa. Algum colega que está se destacando, ou que recebe um salário melhor, ou ganhou uma premiação, um reconhecimento, um elogio por seu desempenho, pronto, pode despertar em alguém exatamente isso, que vai fazer todo tipo de articulação possível para diminuir a importância daquela pessoa. Porque o invejoso e o ciumento, ele vai se sentir feliz se ele perceber que aquela pessoa está tão para baixo que ele não precisa mais sentir inveja. E por isso é que é chamado uma doença. A propósito, Eliana, você fez uma palestra há alguns anos sobre o ciúme como doença, né? Usando inclusive a sua parte de psicanalista, eu te sugiro que você prepare a próxima palestra, que você puder, assim que puder, reveja, para a gente apresentar aqui, porque é algo muito recorrente e é importante a gente conhecer essas facetas do ser humano. E quando Joana de Ângeles falou isso através de Divaldo, a revista Reformador também aproveitou esta informação para falar sobre o que pode acontecer também nas igrejas, nos centros espíritas. Pessoas que também desenvolvem inveja umas das outras e ali começam também sorrateiramente a fazer esse tipo de conversinha de pé de orelha para falar mal da pessoa, para destruir a imagem da pessoa. E isso é péssimo. Existe também uma outra situação que a gente gostaria de aproveitar aqui, que parece com o da intriga, que é a situação em que às vezes a pessoa também fica nervosa e começa a xingar umas às outras. Um ponto sobre essa intriga, aqui a gente está falando que pode acontecer, inclusive, numa casa espírita, alguém que se destaque por uma razão ou por outra, por seu desempenho, que pode provocar isso em companheiros e companheiras. Quando há essa brecha, que a pessoa começa a fazer essa articulação para difamar alguém, aí entra uma faceta perigosa, que vai aumentar mais ainda o problema. São espíritos inferiores, muitas vezes também inimigos de Jesus, inimigos do bem, inimigos dos trabalhadores que estão tentando fazer algo com sinceridade, e aí aproveitam de alguém que esteja com essa doença para ampliar ainda mais esse processo da difamação, criando assim ambientes em que deveria existir a harmonia, a amizade sincera, para que a união dessa amizade, dessa sinceridade, fortalecesse a todos para praticar o bem cada vez mais, porque essa é a proposta da Casa Espírita, é colocar em prática a caridade ensinada por Jesus. Então, essas intrigas, elas enfraquecem as pessoas, os grupos, e assim, o trabalho sério mesmo que deveria ser feito, fica a desejar. Muitos abandonam, muitos ficam decepcionados, desgostosos, e assim a tarefa fica interrompida. Então o prejuízo é enorme.
é incomensurável. E ao lado disso, muitas vezes, aí começa a ter a questão da impetuosidade, de um certo nervosismo que a gente pode ter e reagir com agressividade. E Richard Simonetti, ele, como dirigente de uma casa espírita lá em Bauru, ele falou que uma senhora muito respeitável o procurou para falar sobre uma situação do seu marido que ela gostaria que ele a orientasse, dizendo assim: meu marido, senhor Richard, é um homem muito bom, trabalhador, honesto, honrado, porém, quando fica nervoso, é impossível, mas xinga todo mundo, agride quem estiver pela frente. Então, uma amiga minha me falou que poderia ser alguma coisa espiritual, que algum espírito ali se apossou dele para fazer essas coisas. E aí, Richard, com toda a calma, tentou dizer: olha, é o seguinte, do ponto de vista espírita, isso até pode acontecer, sim, mas esse jeito bruto que a gente tem, que eu tenho, a senhora tem, seu marido tem, né, de falar assim bruscamente com as pessoas, responder com grosseria, isso ainda faz parte da nossa animalidade. Nós somos espíritos que recém saímos das cavernas. Dentro do processo de evolução, quando éramos homens e mulheres das cavernas, a gente não conversava, a gente sussurrava e gesticulava e fazia gestos brutos, animalescos. E como nós ainda não chegamos à angelitude, ao contrário, estamos muito longe, nós estamos muito próximos da animalidade. Então não estranhe que seu marido faça esse tipo de gesto. É o animal que ainda está dentro dele. Uns conseguem se controlar, outros não. Porém, é claro, espíritos mal intencionados, sabendo que tem pessoas que não se controlam nos seus impulsos agressivos, eles vão aproveitar essa situação para complicar, para tumultuar ainda mais e trazer discórdia para os ambientes onde essa pessoa esteja. Inclusive, André Luiz, ele cita em uma das suas obras que tinha um casal que brigava dia e noite. A vizinhança já não aguentava mais, não adiantava mais polícia aí. Os dois brigavam, não tinha quem está certo e quem está errado. Mas aí, fazendo uma visita espiritual àquele casal, André Luiz e uma equipe de espíritos protetores foram observar o que estava acontecendo e viram exatamente isso. A mulher, daquela que não leva desaforo para casa. O marido, também machista, disse: não, mulher não manda em mim. Né? Lé concreto. Dois duros não levantam muro, não é assim? Pois bem, então, espíritos obsessores deles dois, já percebendo esta grosseria, desse comportamento deles, eles ficavam ali na casa atiçando um e outro. Aí sim, havia uma influência espiritual, mas usando a imperfeição que o casal já possuía. E aí, dentro desse contexto, Richard Simonetti deixou bem claro para aquela senhora o seguinte: tem um ditado que diz assim: diga-me com quem andas e eu direi quem és. Não é isso? Mas nesse caso a gente vai mudar o contexto. Diga como você é, que eu direi com quem você vai andar. Porque é a questão da sintonia. Então não vamos culpar os espíritos inferiores pelas intrigas, pelas palavras grosseiras, não. Nós temos que pensar primeiro isso. A doutrina espírita é muito clara em nos dizer: se a gente está sendo influenciado por espíritos dessa natureza, é porque eles encontraram respaldo em nós. Se nós estivermos vibrando o que Eliana sugeriu, perdão, amor, tranquilidade, tudo isso que Jesus ensinou, não vai ter problema. A gente, na hora de ter uma palavra grosseira, a gente vai lembrar: não, um bom cristão não pode falar isso. Eu sei que eu ainda tenho raiva às vezes, mas eu sei que eu não devo fazer dessa raiva a minha forma de viver. Aí vai criando exatamente o que Jesus pediu: a vigilância. Vai se vigiando, vai se olhando mais, para não deixar espalhar a discórdia. Porque aí sim, com essas atitudes, o tumulto virá. Aqui mesmo nas sessões
que nós temos de tratamento espiritual, de desobsessão, constantemente se vê isso. Os espíritos infelizes, grosseiros, violentos, ligados às pessoas, que quando a gente vai verificar, também são assim. Então, para a gente resolver o problema, não é afastar o espírito da pessoa, o espírito maléfico, é orientar a pessoa para que mude a sua natureza. E finalizando, o Espiritismo pede isso, que a gente se olhe mais, se perceba mais, procure localizar esse lado animalizado, porque a educação que nós conseguimos até hoje ainda não é suficiente. Esse verniz social, né, que é a primeira fase da civilidade, quando a gente deixa a fase animal para se tornar uma pessoa civilizada, a gente tem aquele momento de educação formal, né? Bom dia, boa tarde, muito obrigado, e faz aquela polidez ali para a gente se apresentar em sociedade, mas esse verniz não segura. Se não houver a mudança interna, a qualquer momento aquele verniz se desmancha, a gente vai apresentar o nosso lado truculento, o nosso lado animalizado. Então, o que o Espiritismo pede é que a gente tenha esse cuidado de se analisar mais e tentar eliminar esse nosso traço de animalidade, que é próprio do processo de evolução, e que busquemos a angelitude, que foi o que Jesus fez, nos apontar como é que nós vamos deixar de ser brutos, grosseiros, para sermos pessoas refinadas e espiritualizadas. Então, são essas algumas das reflexões que a gente deixa aqui sobre esse tema muito interessante para o nosso dia a dia, que é intriga como uma enfermidade da alma. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.